oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Saudações joviais, caríssimos amigos da audiência do canal da Seitonê do Brasil. Sejam bem-vindos a esse episódio do programa Diálogos. Este programa vai ao ar toda sexta-feira, às 20 horas, com um novo conteúdo. Eu me chamo Thiago Divino, da Silva Matias, sou líder da iluminação da Seitonê e pertenço hoje à Regional MG Triângulo e Alto Paranaíba, falando de Uberlândia. E hoje, para essa conversa, convido os colegas que estão aqui conosco na tela, a pletora em grau master, Cleusa de Jesus Anata, da Regional PR Curitiba. Seja bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada. Prazer enorme estar aqui com os colegas para mais essa edição de Diálogos. E um tema tão importante, né, Tiago? Muito obrigado. Muito obrigado. Também o pletor em grau sênior, Eduardo Crivelente Neto. Seja bem-vindo, pletor. Muito obrigado pelo convite, pela essa oportunidade de estudarmos a verdade, homem e filho de Deus, esse programa maravilhoso, Diálogo. Muito obrigado. Sim, muito obrigado. E o pletor Eduardo é de MS Campo Grande, não é mesmo? Exatamente. Muito obrigado. E também a pletora em grau sênior, Yara Regina Colombo. Muito obrigado, de SP Lapa. Seja bem-vinda. Muito obrigada aos amigos que estão aqui conosco também, nessa roda de diálogos. Vai ser muito gostoso. Muito obrigada. Legal. E convido a você que está assistindo, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, compartilhe esse conteúdo com os colegas, conhecidos, a família e adicione a notificação clicando no sininho. Vamos então para a nossa primeiro momento aqui na conversa, no Diálogos. Pletora Cleusa, a velocidade que percebemos a vida passando muito impressa, né, nas tecnologias, nas mídias sociais, e a preferência pela eficiência, preterindo a experiência, né, aquele viver o agora de forma genuína e emocional. Ela gera a busca e a valorização só do que é bonito, só do que foi bem sucedido. Até o leitor Carlos Alberto da Silva, em um programa Diálogos, falou sobre que esse momento que nós vivemos das mídias, é a valorização do que parece ser ou parece ter. Logo, as pessoas, né, elas acompanham isso e não reconhecem que as experiências desafiadoras que elas enfrentam como positivas ou imprescindíveis para o crescimento da alma, delas mesmas. E tentam fugir dessas experiências ou se frustram ao tentar enfrentá-las. Como que a Seitonê nos orienta sobre isso? Muito obrigada, excelente pergunta, né? E, de repente, é bem pertinente ao momento em que nós estamos vivendo e que a nossa sociedade, e mais especificamente, né, não é tanto, né, porque todo mundo acha que é muito coisa de jovem, né, mas não é só de jovem, porque tem muita gente aí embarcando nessa onda das tecnologias e procurando viver
de forma virtual, né? Então, a Seitinoye vem nos dizendo que nós precisamos vivenciar, que nós precisamos ter essas experiências no sentido assim de um grande aprendizado, que tudo que nós fizermos, tudo que a gente vivenciar, até as próprias dificuldades, os próprios desafios, né? Eles vêm nos trazer uma condição para uma grande elevação, para um grande aprendizado. Então, porque, na verdade, Tiago, eu vejo assim, eu já sou de uma geração mais antiga, né? Mas assim, a gente também tem que se envolver com essas questões, mas nós não podemos deixar que isso nos domine, né? Então, as experiências do dia a dia, do viver o agora, né? Aproveitar cada instante, cada momento da tua vida para você reverenciar a vida, a tua vida, reverenciar a vida do outro, isso é muito importante, né? Então, é isso que a Seitinoye nos ensina, toda a literatura do professor Masaharu Taniguchi, professor Seito, professor Masanobu, ele vem nos trazendo esse alerta para essas experiências, para essas vivências do nosso dia a dia. Muito obrigada. Muito obrigado. E, Pletoriala, pensando, né? O ensinamento da Seitinoye é muito bacana, porque é muito prático, é aplicado, muito de dia a dia. Há alguma ferramenta prática para que a compreensão correta dos fatos, como a professora Cleusa nos trouxe, acontece de forma que a gente possa encarar de forma diferente, de forma positiva, construtiva? Muito obrigada. Olha só que interessante, né? Para que isso aconteça de uma forma bacana, até pensando no tema da nossa rodada, né? De a gente não realizar as atividades de forma automática, de a gente ter intenção naquilo que a gente faz, de a gente saber e perceber o que a gente está fazendo. Tem uma das normas fundamentais dos praticantes da Seitinoye que diz: ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. É interessante como, às vezes, a gente está andando na rua, eu não sei se já aconteceu com os amigos aqui da rodada ou com um amigo que está assistindo a gente. Você está andando na rua, você passa por alguém e não vê a pessoa, e é uma pessoa muito amiga, uma pessoa, às vezes, até muito próxima. Vou até contar um episódio aqui, rapidamente. A gente estava numa atividade lá em Ibiúna, na Academia de Treinamento Espiritual da Seitinoye, numa festividade do Santuário Roso. E 2 preletores, um passou para um lado e o outro para o outro, e aí um deles veio falar comigo: você viu, fulano de tal está aqui, nem falou comigo. Eu encontrei com o fulano de tal, ele falou: nossa, eu não vi a pessoa tal. Eu falei: mas ela te viu, tu passou do lado dela e não percebeu, porque a gente às vezes está tão focado em alguma coisa e a gente não é atencioso, e essa atenção é a manifestação do amor. O nosso cérebro dividido lá nas 2 partes, né, no hemisfério direito e hemisfério esquerdo, um mais racional, o outro mais pendente à intuição, né? A gente acaba dando maior peso a esse lado racional e a gente acaba não sendo atencioso, não tendo essa sensibilidade. Então, uma prática bacana, né, usando a palavra que você usou aqui para a gente, que a Seitinoye nos orienta, é isso, é colocar atenção, é você ser um presente na vida das pessoas, sabe? Estar ali, e se você está realizando uma atividade, é estar presente, não fazendo de forma automática, percebendo com atenção, com olhar, com alegria, com amor, tudo aquilo que você faz. Isso antes até de você fazer uma oração formal, tá bom? Maravilhoso, maravilhoso aprendizado. Muito obrigado por compartilhar. E, Pletor Eduardo, para vivermos o cotidiano de forma a valorizar o agora, o momento presente, é necessário nós trilharmos uma trilha de oração e autoconhecimento. Aprendemos no ensinamento da Seitinoye. Independente do que nos sucede. Há até uma música da Seitinoye que diz: agora é oceano infinito, pleno eu vivo agora. É luz que vem de dentro, não importa o que há lá fora. Agora é vida que flui. Mas para conduzir a vida com este novo olhar, é preciso força e coragem para essa transformação, não é mesmo? E o que mais é preciso? Muito obrigado. É preciso que a gente cada vez mais se conscientize do que
na revelação divina, da forma perfeita, sem forma e todas as formas, Deus nos diz: nós viemos por conta do Espírito, não foi da matéria. Nós precisamos inverter este olhar. Nós precisamos, na verdade, botar o olhar no caminho correto. Se somos seres espirituais manifestados na forma humana neste tempo, então há que se buscar em Deus a sua orientação sempre. E nós estamos coisificando nosso viver, ao invés de manifestarmos a nossa espiritualidade, que é inerente do ser criado à imagem e semelhança de Deus. E quanto mais nós deixarmos de manifestar, através das práticas, a nossa natureza divina, tanto mais vamos sofrer. Quem nos rege é unicamente a vontade de Deus. Quanto mais cedo e mais fortemente nós nos conscientizarmos de que, ao exercer a nossa vida na escola da vida neste planeta, nós seremos bem orientados. Quanto mais nós buscarmos em Deus esta orientação, aí vai acontecer o que está na Sutra Sagrada, Palavras do Anjo, na página 97. Tudo que é necessário aparece segundo a vontade de cada um. Cumprida a finalidade, desaparece por si mesmo. É o viver natural que nós encontramos nas normas fundamentais da Seichonoye. Quanto mais nós compreendermos e tanto mais rápido compreendermos que Deus é a fonte de luz e nós somos luz emanada de Deus, tanto mais conectados com Deus nós estaremos no nosso dia a dia. E parece mágica, mas não é mágica. Nossa vida vai funcionando de maneira tal que parece que no momento em que nós vamos vivendo a vida, propriamente dito, no mundo dos 5 sentidos, é como se nós fôssemos ouvindo Deus nos dizer: faz assim, vai para lá, vem para cá, toma decisão assim. É o sussurro da voz de Deus no nosso interior. Aí você vai dizer: mas o dia a dia não me permite esse tipo de coisa. É uma escolha que você tem que fazer. Ou você inverte o seu funcionamento e vai entender que o seu funcionamento passará a ser orientado mais fortemente, mais presencialmente, porque nós somos orientados constantemente por Deus. O que nos diferencia é a identificação dessa orientação, através da nossa consciência. Né? Quanto mais exercitarmos o estar com Deus, tanto mais perceberemos tal orientação. Me permite fazer uma analogia aqui. Hoje em dia, né, nós trabalhamos muito com uma questão de empreendedor, de profissional, da tua vida profissional. A gente trabalha muito nessa questão e a gente fala muito na questão de foco, né? De foco, de propósito, que você tem que estar focando. Mas interessante que, às vezes, as pessoas, caros colegas, eles focam na questão profissional, de conquistar algo, né, de material. Então, eu sempre falo que essa questão de esse foco também tem que ser na tua vida espiritual. Você também tem que ter um propósito na tua vida de você dessa prática em si, né? E uma perseverança, porque quando a gente está focado, você não faz as coisas de forma assim automática, né? Você está no foco, você vai direcionar o teu trabalho, você vai direcionar a tua vida religiosa ou, né, essa que nós estamos falando das práticas e falando do que a Seichonoye nos ensina. Então, essa questão também, o foco, quando a gente fala de foco, de propósito, não é só da tua vida profissional, de como ganhar dinheiro, mas é da tua vida espiritual também, do teu desenvolver, da tua caminhada, desse contato, dessa ligação com Deus. É isso que eu gostaria de estar, né, colocando dessa forma, tá ok? Muito obrigada. Mas veja, preletora Cleusa, quando a pessoa ela não tem um olhar correto sobre si própria, né? Quem ela é, quem eu sou, essa questão do conservar sempre o sentimento natural, ela fica deslocada,
né? Porque se ela acredita que ela é o que ela tem, o sentimento natural dela, erroneamente, vai ser perseguir bens materiais. E quando, na verdade, a gente está pautado aqui numa coisa bastante simples. Só existe Deus e o que vem de Deus no sentido de que a minha origem é uma origem divina. O leitor Eduardo acabou de falar, né? Eu sou luz emanada de Deus, né? Então, essa é a minha origem. Então, quando a gente fala desse sentimento natural, o foco é a gente manifestar Deus em tudo que a gente faz. Então, por isso que a gente fala de ser atencioso na vida, ou manifestar essa força, essa coragem, acaba sendo algo natural, mesmo que apareça uma situação, às vezes até adversa. A gente sabe quem a gente é e sabe que Deus nunca desampara a gente, que a gente sempre tem essa força que vai nos amparar, vai nos carregar na mão, no colo, se for preciso, porque a gente está sempre nos braços de Deus, Ele nunca deixa a gente, né? Então, conservar esse sentimento natural, é viver naturalmente como filho de Deus. Eu estou aqui numa sala na sede central e tinha um preceito diário aqui, ele estava num outro dia. Aí eu fui virar antes de começar e olha que interessante. Aqui diz assim: a consciência de eu e os outros somos um faz surgir palavras de amor e sábias ações. Então, quando a gente tem essa consciência de que a gente está conectado, de que tudo é um, de que Deus nos guia, vem exatamente o que o preletor falou, essa orientação, a voz, a ação certa, na medida certinha da nossa vida. Mas tem que calibrar, viu, Tiago? Tem que calibrar a mente aí. De vez em quando a gente está descalibrado. Com certeza, com certeza. E uma coisa que o preletor Eduardo trouxe, né, que não é mágica, e com certeza não é mágica, é prática. E algo que uma querida preletora da Regional fala, né, Seitonei não tem furo. Então, é só praticar e ver acontecendo na vida, né? E, preletora Cleusa, parece que muitas pessoas vivem de maneira desatenciosa, né? Como a gente estava observando aqui na nossa conversa. E vão só levando, respondendo às situações que aparecem para elas. E o ensinamento nos guia que somos comandantes do nosso destino, né? Somos protagonistas dessa peça da vida. Há até uma citação no Livro dos Jovens muito poderosa, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que é: os fortes traçam por si mesmos o programa de sua vida, ao passo que os fracos nada fazem, além de caminhar conforme o programa traçado pelos outros. Mas o mundo fenomênico, ele está sob o domínio do acaso, está sob o domínio da nossa vontade individual, ou é uma outra força, uma vontade? Interessante, né? Porque às vezes as pessoas, a gente ouve muito assim, porque Deus quer, né? Aconteceu, porque Deus quis, porque Deus quer. Então, a gente acaba jogando a responsabilidade toda para Deus, vamos dizer assim, né? No sentido de terceirizar, né? Nós temos, o ser humano tem muito essa questão de estar terceirizando o controle da tua vida. Então, aqui na Seitonei, nós aprendemos que nós somos o comandante, nós somos aquele que está guiando a nossa vida, que nós temos todo o poder, como já foi dito pelos nossos colegas. Quando você segue a vontade de Deus, você tem essa capacidade, essa propriedade de estar comandando o teu destino, de estar comandando a tua vida. E mesmo que, porventura, às vezes você fala assim, mas eu não pensei nisso e aconteceu. Eu não pensei que, né, uma situação que eu vivenciei, né? Eu nunca pensei que meu marido precocemente ia partir para o mundo espiritual, o meu primeiro marido. Mas são coisas que na vida, e que de repente, quando você tem esse comando da tua vida, que esse comando maior nada mais é do que a força de Deus, você consegue entender que foi tudo por um aprendizado, que foi tudo por um degrau que você subiu na tua evolução. E não que a gente tenha que sofrer na vida, mas que todas as experiências que a gente vivencia é para um aprendizado, é para que a gente possa realmente aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Eu acho que a grande questão da nossa vida é exatamente isso, é você viver de acordo com a vontade de Deus. E quando você está sobre isso, sobre o controle de Deus, quando você está sob o controle do teu destino, você não terceiriza isso, né? Você é 100% responsável por tudo que acontece na tua vida. Não tem que terceirizar. Porque meu pai, porque meu marido, porque a situação, porque o governo. Nós temos essa, né?
Parece que essa capacidade de terceirizar, mas na verdade nós não podemos, porque nós somos responsáveis, nós somos autores, né? Não é nem coautor, nós somos autores da nossa vida e nós podemos estar transformando com as práticas. E uma das práticas que a gente coloca, e que é muito importante, são a prática da meditação Shisokan, a leitura dos livros, e isso vai fazer com que a gente tenha mais esse poder de controlar o nosso destino, controlar a nossa vida, Tiago. Eu vejo isso de uma forma muito forte, sabe? Assim, muito expressiva na minha vida, principalmente. Muito obrigada. Se me permite, Tiago, a gente não pode fazer também de Deus office boy, né? Exatamente, né? Então, assim, é o pai, é o vizinho, é o governo, tá tudo fora, parece que tá tudo fora. Então, só quem pode resolver é Deus. Aí você trata Deus como se fosse um office boy que vai trazer para você aquilo que você precisa. Calma aí. Não é assim, não sou eu que estou falando isso, tá? O mestre Masaharu Taniguchi, na verdade, assim. volume 9, ele usa exatamente essa expressão e é bastante contundente, né? Porque a gente, muitas vezes, nesse olhar do conversar com Deus, do viver, a gente acha que a oração é uma forma de pedir as coisas. Você pergunta, né? Nosso mundo, ele está sob domínio do quê? Do acaso? Cara, não é o acaso. Se a minha vida, Deus me deu o livre-arbítrio para ser, né? Expressão dele aqui na Terra, eu sou imagem e semelhança de Deus, então, cara, não é acaso. Eu estou aqui, a partir dessa ferramenta linda que ele deu para nós, chamada mente, a gente vai sintonizar com essa força grandiosa e vai viver essa força grandiosa no dia a dia. Então, quando eu acesso a Deus nas orações, eu não estou fazendo dele o meu office boy, eu estou reconhecendo o tesouro infinito que ele já nos concedeu desde sempre, desde o começo. Então, se eu vejo uma situação de tropeço, por exemplo, né? Não foi o vizinho. Calma, deixa eu respirar. Não é porque isso aconteceu comigo, né? É como eu posso me tornar uma pessoa, um ser humano melhor a partir de cada experiência da vida. Então, aí eu estou sendo regido pela vontade de Deus, porque eu sinto que eu posso expressar Deus através dos meus gestos, das minhas palavras, da minha atitude. Eu sempre brinco, né? Às vezes, na relação familiar, tem aquela coisa do vira o olhinho. Vocês sabem disso? E você vai lavar o prato? Tem aquele vira-olhinho que ele descompensa o coração da família, né? E aí, daí você pode pensar nisso no ambiente de trabalho e tal. Gente, não precisa virar o olhinho para nada, né? Tudo na vida é uma oportunidade, pode ser visto como uma oportunidade para o nosso crescimento. Então, aí, para fechar aqui essa minha intervenção, a palavra-chave na perspectiva desse estudo, para mim, é interpretar. Como é que cada um de nós interpreta o que acontece à nossa volta? Eu posso achar que é um castigo, mas eu posso achar que é uma forma de eu me tornar mais forte, mais resiliente, crescer. Porque a gente pode olhar para a chuva e falar, nossa, está chovendo, que horror. Mas eu posso olhar para a chuva e falar, que bênção é a chuva, né? Através dela, a vida se manifesta. Então, é uma perspectiva importante e uma palavra-chave para nós, interpretar, né? Como que a gente interpreta o que acontece à nossa volta. Sim. É isso mesmo, parabéns. E há um trecho de um canto em louvor na Seishinoi que me encanta, tem muito a ver com o que vocês trouxeram, que é a oração é a proclamação da vida, né? Então, nós afirmamos a todo instante os bons pensamentos, boas palavras, bons gestos, bons sentimentos, e isso se transforma em algo concreto no nosso dia a dia, né? E, caros amigos, se você quiser conhecer essas obras que estamos citando aqui nesse Diálogos e outros, vocês podem buscar e adquirir na nossa livraria virtual. É só acessar livraria.sni.org.br. Leitor Eduardo, tem essa questão que a gente fala, né, que a gente tem falado aqui no Diálogos, dessa velocidade acelerada da vida, dos dias atuais. Então, eu já ouvi muitas pessoas que não podem esperar muito tempo para a vida mudar.
querem a mudança a partir do primeiro passo que derem para qualquer coisa. Onde podem estar os pontos de atenção e quais as mudanças de comportamento, de pensamento para essas pessoas que têm pressa para as coisas acontecerem? O ponto de atenção está na percepção de que eu só vou fazer as coisas que devem ser feitas e não ter que refazê-las se eu estiver com a mente serena. Então é preciso serenar a mente. E para que eu serene a mente, na Seichonoye nós aprendemos naquilo que em outros segmentos religiosos, em todos os outros segmentos religiosos, nos diz para estarmos com Deus. Na Seichonoye a gente aprende a pensar e contemplar Deus. Quando nós pensamos e contemplamos Deus, nós estamos automaticamente serenando nossa mente para obter de Deus sua orientação, para então impingirmos velocidade no nosso fazejamento. Ao homem, Deus criou e deu a competência para pensar. Não foi para executar. Execução é de máquina. Se nós observarmos a história da humanidade, vamos pegar os 2 últimos 1000 anos atrás. Até 1700, 1800, a humanidade veio andando a passos de tartaruga. Os últimos 200, 300 anos, olha o salto qualitativo que nós demos. E como é que isso aconteceu? Muitos poderão dizer, pois foi através da Revolução Industrial, outros por conta de descobertas tecnológicas. Tudo isso aconteceu porque o homem de mente serena esteve pronto na sua elevação vibracional para captar do universo, que é a fonte da criação, a orientação agora do que fazer. Nós estamos buscando agora uma experiência, estamos passando por um momento de experiência, de transformação no planeta, e que para aqueles que estiverem sintonizados com as orientações advindas do elevado mundo espiritual, sairão na frente, sinalizando qual é o caminho. Tanto mais serenado a mente, nós ouviremos Deus. E muitas vezes isso acontece, para usar outra referência de livro que estamos utilizando para o nosso diálogo aqui, e para os amigos entenderem que não existe, nós não estamos aqui na condição de sermos privilegiados comparado aos que nos ouvem. Muito pelo contrário. Nós, em um determinado momento, também estávamos nessa mesma condição de achar que o fazejamento tinha muito mais importância do que o estar em paz ou o de captar a orientação de Deus. Mas é que, com o passar do tempo, nós fomos reordenando o nosso caminhar. E no livro que nós estamos utilizando como referência, e é um livro bastante interessante, porque o título dele já nos conduz à percepção do que é que o livro trata. É um novo olhar sobre você, é um novo olhar sobre o leitor. É a reconstrução, reconstruindo a vida humana. Então, da maneira como eu pensava funcionar, ao tomar contato com a orientação, a verdade contida neste livro, eu vou perceber que eu posso fazer pequenos ajustes e ter resultados muito melhores do que o que eu tinha, do que eu vim tendo até então. E, particularmente, dentre tantos outros lugares, na página 179, o mestre diz assim: somente ao se tornar uma pessoa que vence a si mesmo, transformará em bênção uma experiência aparentemente amarga. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo as coisas da maneira como nós estamos fazendo por conta exatamente dessa percepção de que nós não somos capazes de. Quem é que nos diz não sermos capazes de fazer o que quer que seja de competência e capacidade de um filho de Deus? Essas crenças limitantes é que nós precisamos botar isso no lixo, que é onde elas deveriam estar ou deveriam nunca ter saído. Eu vou contar uma experiência aqui para fechar exatamente sobre a tua pergunta. Ano que vem, eu completo 40 anos nessa escola da vida chamada Seichonoye.
E durante muito tempo e todos os tempos, eu ouvi, pratiquei, repeti nas nossas academias de treinamento espiritual mas olha, é tão pequenininho o exercício que nós fazemos, mas de um significado tão grandioso quando você começa a praticar, que é maravilhoso. Todas as manhãs, no Pátio das Bandeiras, nós fazemos dentro uma promessa, um compromisso. E inicialmente eu achava que esse compromisso, essa promessa, fazia para Deus. Até que um dia Deus disse para mim: meu filho, relaxa, esse compromisso você faz é com você. Eu já sei que você é um perfeito filho de Deus. Nós fazemos um compromisso, dizer assim: prometo viver o dia de hoje como um verdadeiro filho de Deus. Então eu quero fazer uma proposta e um desafio a todos nós e a todos os ouvintes. Comece literalmente a prestar atenção nesse compromisso que nas academias nós fazemos e leve isso para o seu dia a dia, todos os dias na sua vida. Que você vai perceber é uma coisa bastante interessante, que é o que eu percebi. Quando você faz uma promessa para você mesmo sobre o que você vai fazer, é como se a tua mente fosse dizendo para você: escuta, você não disse que vai prometer viver o dia de hoje como um verdadeiro filho de Deus? Nos pequenos detalhes. E aí você tem uma outra informação que Deus nos diz através do mestre Masaharu Taniguchi, né? Você começa a dar a importância às coisas aparentemente insignificantes. Ah, mas é um pouquinho só, é só uma vez. Ah, todo mundo faz. Isto é o que acaba destruindo a humanidade. Deus não nos criou para permitirmos pequenas coisinhas que vão, no montante, acabar destruindo a nossa vida, nos tirando do caminho correto de viver como um filho de Deus. Então fica aqui meu desafio, né? Uma provocação, melhor dizendo, do que a palavra desafio. Fica uma provocação. Experimenta. Leitor, eu me sinto provocado agora com esse incentivo. Então, obrigado. E espero que a audiência também se sinta, viu? É uma provocação muito pertinente para o nosso tema, né? De sair do automático e viver uma vida mais plena. E, leitora Yara, ao longo do tempo, né? O ser humano ele passou por uma transformação, onde ele valoriza menos ali o que é manual, o que é devagar, o que é analógico, e aquela experiência curtida momento a momento. E passa, né, por uma valorização do que é automático, que é mais rápido, digital, o que é mais eficiente, única e simplesmente. Hoje, buscando uma vida mais equilibrada, o objetivo da maioria dos seres humanos, buscando uma vida mais equilibrada. Será que precisamos de uma nova transformação, uma nova metamorfose? Eu tenho uma pergunta, uma contra-pergunta, né? Será que de fato existe uma busca no coletivo por uma vida mais equilibrada? Essa é eu acredito que quem está aqui com a gente, nossa audiência aqui, está buscando, sim, uma vida mais equilibrada. Vou exemplificar de uma forma bem simples. Nos anos 80, 90, quando a gente queria assistir um desenho animado, tá? Por exemplo, aí a gente tinha um programa infantil, esse desenho animado passava às quintas-feiras ao meio-dia naquele programa infantil. Então, quem acompanhava esse desenho animado tinha que esperar quinta-feira, nesse meio-dia, para poder acompanhar a sequência. E ficava bravo se repetia, né? Mas assim, porque a gente queria assistir, sei lá, Caverna do Dragão, a gente queria assistir a sequência do desenho. Mas a gente fazia isso com calma e esperava, e tinha esse momento, sabe? Que chegava a ser até divertido da espera. Vai falar hoje para a gente mesmo, para os nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens, esperar para assistir uma série, esperar para assistir o próximo capítulo. Enlouquece, cara. Você já maratona e acaba com tudo, e quando acabou e está esperando lá a próxima temporada, dá um
Você fica buscando spoilers, fica buscando... E aí eu acredito, numa reflexão simples desse cenário que eu desenhei aqui, que a gente está criando, de certa forma, pessoas ansiosas, pessoas que não sabem viver o momento e não sabem olhar para aquilo que está acontecendo de uma forma integral, não sabem estar presentes. E que bom que a gente está aqui num programa como esse para poder revisitar e promover uma mudança no nosso estilo de vida. Uma mudança que valorize e coloque em primeiro lugar a espiritualidade, né? Coloca a espiritualidade em primeiro lugar e não o homem em primeiro lugar, querendo satisfazer somente os desejos individuais, sabe? Do ter, que a gente já falou um pouquinho aqui. Então, essa transformação, eu diria que é uma mudança no nosso estilo de vida, né? Então, por exemplo, estreitar a nossa relação com a natureza. Olha que coisa mais legal que é a gente poder estreitar a relação com a natureza. Mas eu moro num apartamento. Não tem problema, então estreita a sua relação com a arte. Se você não consegue no seu apartamento ter lá uma suculenta que possa trazer para você ali uma relação mais próxima, tá tudo bem. Estreita a sua relação com a arte, que é uma outra forma de mexer com nossa individualidade, com o nosso interior, e que também é uma forma de contemplar, de trazer para nós o fluir da vida. Também não gosto. Então, a música, por exemplo, outra forma, outra linguagem de arte, né? Valorize isso, porque assim, eu não estou falando que eu não maratono, não. Quem me conhece sabe que eu sou também, se eu começar uma série, eu gosto de ver tudo até o fim, e eu sou capaz de terminar num final de semana uma série, porque eu sou dessas também. Mas existem recursos excelentes para que a gente possa equilibrar os hemisférios do cérebro, equilibrar o nosso racional e o nosso emocional e viver uma vida mais inteiros na nossa vida, sabe? Então, se a gente percebe que o racional está bem exacerbado, então vamos equilibrar, vamos trazer mais emoção, vamos trazer mais sensibilidade. Quem tem filho, por exemplo, que experiência divertidíssima sentar e desenhar com o filho em casa, sabe? E valorizar esse momento. E não chegou da escola... olha, tem uma coisa que me ocorreu agora. Às vezes o filho chega do futebol e vai abraçar a mãe. Aí a mãe fala, ai, pelo amor de Deus, vai tomar banho, credo, tá suado. Depois o filho não abraça mais quando é adolescente, e ela fala que ele não gosta, ou sei lá o que fala. Mas se parar para pensar, é a gente mesmo que repudia esse momento da proximidade, entende? Então, assim, é muito importante a gente ter esse processo de autoanálise, de autocontrole, porque a perda desse autocontrole é afrouxamento espiritual, né? Então, a gente tem que ter muito autocontrole, mudar de fato o nosso estilo de vida para uma vida em que Deus está em primeiro lugar e que eu possa interpretar corretamente a presença de Deus em tudo o que acontece, inclusive nos aprendizados. Existe um poder aí de realmente eu me tornar e eu manifestar, exteriorizar, extravasar toda a potencialidade infinita, sabe? Então, assim, eu acredito que nós estamos nessa caminhada do equilíbrio e que a metamorfose mais importante que talvez a gente possa ter é repensar o nosso estilo de vida, Tiago. Fantástico. Os fenômenos da natureza, né? O pôr do sol, nascer do sol, o movimento das árvores com o vento. Eu, por exemplo, quando me mudei para o local onde resido hoje, eu buscava um local onde eu pudesse, através da janela do home office, né? Pudesse observar a natureza. E, né, com a busca e as ações corretas, né, a mente sintonizada, eu encontrei um local onde é permeado de flores, tem as árvores, as palmeiras, coqueiros, e isso me encanta, né? Toda vez que eu venho para o escritório, eu preciso abrir a mente, né? Às vezes sair de uma reunião um pouco mais tensa, eu olho para fora, vejo essa natureza que permeia aqui e me sinto planificado, justamente. E para a doutora Cleusa, além
nas dicas que foram trazidas pela preletora Yara, a senhora tem mais alguma dica para a gente difundir, né, entre os nossos familiares, os amigos, esse ensinamento de como viver valorizando o agora, e também alguma obra da Seitonei que a senhora queira citar? Sinta-se à vontade. A preletora Yara estava falando e eu já estava pensando aqui, né? Nas ações que eu, a partir do momento, eu tomei uma consciência e passei a fazer. Até alguns anos atrás, eu não tinha nenhuma flor dentro da minha casa, nenhuma planta. Era uma coisa assim interessante, né? Gente, a minha casa hoje parece uma floresta, um jardim. Assim, eu tenho jardim dentro da minha casa, né? E outra coisa, sabe, assim, eu fazia muito, eu faço até hoje, atividade física, né? Aí eu fazia atividade física dentro de uma academia. Continuo fazendo, né? Não, mas o que eu agreguei a essa questão dessa atividade? Eu vou caminhar num parque, perto da minha casa, então eu caminho 3 vezes por semana, eu vou caminhar nesse parque. Gente, é algo assim. E às vezes tem até o dia que não é o dia de eu caminhar, mas eu tenho um tempinho, eu preciso, né? Porque é muita coisa, atividade profissional, às vezes você está. Gente, é algo impressionante como, de repente, você vem, eu volto para casa outra pessoa. Outra pessoa. Então, esses novos hábitos, né? A alimentação também, sabe assim, uma alimentação mais saudável, né? Sem muito, fazer mais comida em casa. E depois da pandemia, isso trouxe de volta muito forte para a minha família, né? Da gente comer mais eu mesmo preparar a comidinha e fazer, e às vezes, né, às vezes sem tempo, mas eu consigo conciliar a minha vida, todas as atividades que eu desenvolvo, eu consigo conciliar e procurar fazer. Então, é um estilo de vida muito diferente do que eu vivia até, vamos dizer, 10 anos atrás, sabe assim, né? Uma atenção mais voltada, assim, de sentar, de saborear o alimento, de agradecer, fazer a oração, né? Antes de se alimentar e curtir esse momento da tua alimentação, né? Porque também é uma coisa muito forte para mim essa questão do servir, né? A família, de cozinhar para os filhos, cozinhar para os netos, é uma coisa muito importante. Então, essa questão desse novo estilo de viver o momento, né? A respiração. Eu também fazia, parece uma coisa tão boba, mas outro dia eu vi um médico falando a respeito dessa, já tinha visto muito, mas a hora que bate, né, que tocou, caiu a ficha, como nós dizíamos antigamente, dessa questão da importância da respiração para você ter uma vida mais saudável. Então, eu estou me observando mais nessas atividades físicas, quando eu estou fazendo as orações, lógico, a meditação Shisokan me trouxe isso de uma forma muito forte, né? E que literatura? Nós temos aí Viver o Agora, o livro dos jovens, né? O livro dos jovens é algo assim que eu sempre estou falando do livro dos jovens, eu sempre gosto muito também, A Verdade da Vida, volume 7, também traz da vida cotidiana, de você estar transformando a forma de como você pode estar vivendo. Você está fazendo uma diferença em todos os aspectos da tua vida. Eu acho que isso, para mim, é uma coisa, esse novo modo de viver, né, é muito, muito forte. Até, né, todas as atitudes que você tem em relação à tua casa, o próprio lixo, todas as questões eu tenho isso muito forte, isso para mim é uma coisa muito importante. E esse viver o agora, eu procuro agora estar mais concentrada naquilo que eu estou fazendo, sabe? Assim, se eu estou lavando uma louça, eu estou ali agradecendo e lavando a louça, se eu estou ali atendendo uma cliente, eu estou ali vivendo 100% aquele momento, concentrada, né? Focada naquele momento que eu estou fazendo. A minha vida mudou muito depois que eu comecei a fazer isso e não ficar, né? A tendência de estar fazendo uma coisa aqui, já está pensando em 3 outras coisas que você tem que fazer. Então, isso para mim foi uma mudança significativa na minha vida, Thiago. Muito forte. Que maravilha. O momento que nós vivemos há alguns anos nos trouxe várias oportunidades e aprendizados, né? E a gente, sim. acho que mesmo com esses aprendizados, nos trouxe reflexões
para a gente levar para toda a vida e ensinar nossos filhos, né? Formar um legado também. E aí, falando ainda de obras, né? Convido então o leitor Eduardo, o leitor Yara, para citarem alguns livros que vocês têm de cabeceira e falar: olha, esse livro me ajuda a estar situado no momento atual, a sair do automático. Veja só, eu vou trazer só uma intervenção aqui na fala da leitora Cleusa. Às vezes a gente é parte da família, e ocorreu isso agora, sabe? A gente é parte da família, mas a gente não prestigia também a nossa família naquilo que a nossa família faz. Veja se eu me faço entender. Às vezes a gente vai na festa de fim de ano do filho na escola ou de algum parente, mas às vezes na própria atividade profissional de algum amigo, algum primo, algum tio, alguma pessoa da nossa família, do nosso entorno, a gente sabe, mas nunca se fez presente, sabe? Se a gente precisa realmente mudar o nosso estilo de vida, valorizar o agora, a gente não pode chegar lá na frente e falar: nossa, nunca vi um show do meu primo, por exemplo, que é músico. Vou dar um exemplo simples. Ou eu nunca assisti a competição de natação do meu tio, que é nadador. A gente precisa estar presente e viver o agora, porque depois que passou, já foi, sabe? Já foi. Então, assim, tem um livro, para além daqueles que a gente falou, e que me mobiliza bastante, é o livro Amemos Intensamente. O livro Amemos Intensamente, ele vai falar dessa expressão do amor em várias esferas da vida, na esfera profissional e vai na esfera dos relacionamentos, vai olhar para o nosso interior. Então, se eu tiver que recomendar uma leitura para o amigo que está acompanhando a gente e que realmente quer sair desse automático, quer viver uma vida inteiro, presente na sua vida, sendo realmente aquele digno filho de Deus, essa é a minha sugestão de leitura, tá? Excelente. Muito bem. A minha indicação, ela parte da minha condição de funcionamento, né? Eu, como funciono com base em princípios, eu tenho necessidade de compreender as coisas para que eu possa fazê-las. Se as coisas não estiverem muito claras da importância de eu fazê-las, pode ter absoluta certeza que eu não vou fazer. E um dos livros que me ancorou muito nessa percepção é o livro chamado Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Este livro ele foi elaborado pelo mestre Masaharu Taniguchi para facilitar a nossa compreensão para a prática da meditação Shinsoka, né? Que é aquele pensar e contemplar Deus. Então, ele é um livro feito em 31 capítulos, que em cada capítulo ele tem um enunciado, um esclarecimento e depois uma prática para ser realizada como prática, como princípio da prática meditativa Shinsoka. Os 31 capítulos são extremamente importantes, mas há um capítulo que me move por conta do princípio que eu me referi, que é o capítulo 2. Nós, como seres humanos, nós precisamos compreender que, na qualidade de seres espirituais manifestados na forma fenomênica, manifestados na forma humana, nós funcionamos com base nesses princípios, ou leis, né? Seja lá o nome que você queira dar. Existe um princípio espiritual e existe um princípio material, fenomênico. O princípio espiritual, Deus nos diz, é assim que o universo funciona, é assim que eu criei, ponto. Saiba você ou não de como é o funcionamento do universo, é assim que vai, ou é assim que as coisas vão acontecer. Se você tem conhecimento de como o universo funciona, você tira proveito disso em benefício teu. Se você desconhece, o universo não vai ficar parado esperando que você entenda para que, então, daí ele continue a caminhar. Esquece, meu amigo que está assistindo o nosso diálogo. Não vai acontecer isso.
né? O universo vai continuar progredindo, porque foi para isso que Deus, no princípio, o criou. Se você conhece este funcionamento, como eu disse, você tira proveito. Aí você nasce aqui na Terra. Né? Você nasce na Terra e desconhece que a Terra tem um princípio de funcionamento. Existem as leis que funcionam aqui na Terra e que, conheça você ou não, é assim que o planeta vai funcionar. E é interessante, porque no Canto em Louvor à Natureza, na página 30, o anjo diz-nos que nós, seres humanos, ainda estamos em processo de expansão da consciência. Então, quando nós nos olhamos e vemos que, dentre esses 200, 300 anos, dos quais eu citei anteriormente, uma gradativa evolução da humanidade, mesmo assim, a gente ainda é bebê espiritual, espírito infantil. Consciência nossa está em expansão. E aí eu começo, então, a entender que se eu reposicionar o meu funcionamento, se eu reconstruir a minha vida humana, eu começo a colocá-la dentro do caminho do progredir infinito, que é o que nós trazemos aqui, viemos aprender aqui na Seitonoye. Embora a gente diga, né, vai aprender na Seitonoye, mas os amigos que estão nos ouvindo, que nos perdoem a força de expressão. Porque se nós dissermos que nós na Seitonoye aprendemos alguma coisa, inconscientemente nós estamos negando a perfeição de Deus. Porque Deus criou o que criou e viu ser muito bom. Portanto, no 6º, 7º dia, ele descansou. Aí a gente fica imaginando Deus lá com o pé em cima do pulo, assistindo televisão, e não é nada disso. Ele descansou porque o que tinha para ser criado no universo, ele já criou, viu ser muito bom. E a continuidade da sua criação agora é feita através da sua criatura, que somos nós. Percebe? Então, se nós compreendermos, e quanto mais cedo nós compreendermos, nós vamos, então, aplicar. Bom, então, ok, o universo criado por Deus ser muito bom, vamos lá no capítulo 2 do Comando de Sua Vida com o Poder da Mente e ver lá como é que funciona no universo. Sim. Lá no funcionamento do universo está implícito como é que funciona a Terra. E agora, por exemplo, vou indo para este final de semana numa determinada cidade que é, para mim, nova de conhecimento, eu já busquei algumas informações a respeito de como é que aquela cidade funciona. Porque imagina, se eu desconheço as leis e os princípios de funcionamento daquele município, provavelmente eu posso ou não transgredir algum princípio, alguma lei. Assim é na Terra. Se não conheço o funcionamento das leis mentais, que é a verdade horizontal, da qual nós estudamos aqui na Seitonoye, nós mal faremos aplicar a verdade vertical na nossa vida. E é por isso que a gente começa a perceber que ela tem algumas dificuldades. São dificuldades porque nós desconhecemos os princípios que regem o bom funcionamento, tanto do universo, que está atrelado à nossa vida espiritual, quanto da Terra, que está atrelada à nossa vida fenomênica. Bom, e como é que eu faço isso? É uma questão de estudo. Aí é dedicação individual. É interesse de cada um de nós buscar o esclarecimento. Simples assim. O que me encanta no Seitonoye é exatamente isso. Me traz, aparece o problema, mas eu sempre sou encaminhado a compreender que existe uma solução. E para fechar, eu encerro essa minha observação, essa minha contribuição, com o que há de primoroso. Dentre todas as normas dos praticantes da Seitonoye, tem uma que também eu busco a compreensão cada dia mais. Né? E vejo que ali tem um princípio espiritual e tem um princípio fenomênico. Tem uma lei espiritual e tem uma lei fenomênica, uma lei mental, que é a quinta norma. A quinta norma, ela tem duas partes. A primeira parte é a coisa mais fácil do mundo de nós praticá-la. Por quê? Porque ela diz, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. As partes positivas das pessoas, coisas e fatos que nós reconhecemos são as partes que constam em nossos modelos
os nossos modelos mentais. Agora, a mais importante, para mim, é a segunda parte. E nunca suas partes negativas. Nessa condição, a psicologia moderna nos traz uma contribuição, e aí eu vou deixar para a tarefa de pesquisa para os amigos, né? No Canto em Louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, na página 5, está lá escrito por que é que essas coisas acontecem e nós dizemos que é coisa ruim. Por quê? Se nós temos um modelo das coisas boas, um modelo interno das boas coisas que nós reconhecemos, o inverso também é verdadeiro. E se você quer consertar aquilo que está aparentemente sendo manifestado como ruim na tua vida, basta que você mude os teus modelos internos. É o teu olhar para as coisas que te aparentam externamente ou que são reconhecidas pelos 5 sentidos. Os 5 sentidos são regidos pelas leis, na verdade, horizontal, as leis mentais, a ciência. Né? Quando você equilibra essas duas forças, a sua vida progride infinitamente. Leitor, então, estudo. É o que Graças a Deus que não tem outro caminho. Ótimo. Cara, essa conversa foi formidável. Muito obrigado aos colegas por participarmos, compartilharmos dessas ideias, dessas experiências, dialogarmos aqui nesse momento. Agradeço também a você que nos assiste. Muito obrigado. Continue nos acompanhando e já nos acompanha em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @Seichonoye do Brasil, também aqui nesse canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Se inscrevam no canal, nos demais perfis, compartilhe esse conteúdo e acione o sininho, acione a notificação. Fique de olho para acompanhar tudo. E se você quer conhecer uma reunião presencial da Seichonoye, mais próximo de você, você encontrará estas informações em nosso portal www.seichonoye.com.br ou no link que aparece aqui na sua tela. Amigos, preletora Cleusa, preletor Eduardo, preletor Yara, muito obrigado por estarmos aqui, compartilharmos tanto conhecimento, tantas experiências. Foi ótimo estar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada. É só acessar lá, não é? sni.org.br. Você ficou emocionado, falou Seichonoye, mas é sni.org.br/onde encontrar, e aí a gente pode se encontrar, quem sabe, aí numa associação, né, Cleusa? Aí em Curitiba, quem sabe, ou em Campo Grande. Exatamente. Ou no Brasil todo. Obrigada, né? Todo o Brasil. Muito obrigada, né? Em Minas também. Em Minas também. Obrigado, tchau, gente. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seichonoye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado!